o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. No século XI, um grupo de homens dispostos a seguir Jesus Cristo se reuniu no Monte Carmelo, na Terra Santa. Lá eles construíram uma capela em honra de Nossa Senhora. O local já era considerado sagrado desde tempos imemoriais e se tornara célebre pelas ações do profeta Elias. A palavra Carmelo quer dizer jardim ou pomar. Nasciam ali os carmelitas, ou a ordem dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Tempos depois, expulsos do Monte Carmelo pelos muçulmanos, os carmelitas se mudaram para a Europa, onde passaram por grandes dificuldades. Os frades carmelitas encontravam forte resistência de outras ordens religiosas para a sua inserção. Eram hostilizados e até satirizados por sua maneira de se vestir. Tem também um outro detalhe, eles tinham uma espiritualidade muito grande, o povo acorria até eles, o povo ia atrás dos carmelitas, quando viu, escutou e começou a ir atrás dos carmelitas. Isso gerou muito ciúme dos padres, que aqueles padres que tinham espiritualidade fraca, a gente já naquela época, hein? E olha só, os carmelitas passaram a ser perseguidos, inclusive padres aí fazendo pressão para o bispo local não aceitar os carmelitas lá. Então passaram por uma situação bem difícil de perseguição mesmo, de não aceitação. Não o povo, porque o povo aceitava. O povo recebeu muito bem, mas da parte religiosa. O superior geral da ordem era São Simão Stock, homem de fé e grande devoto de Nossa Senhora. No dia 16 de julho de 1251, quando rezava em seu convento de Cambridge, na Inglaterra, São Simão pediu a Nossa Senhora proteção para sua ordem. Teve então a visão em que Nossa Senhora lhe entregava o escapulário, e ela disse assim, ela fez a seguinte promessa: recebe, filho amado, este escapulário, todo que com ele morrer não padecerá a perdição no fogo eterno. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto sempre eterno. Então olha só que bonita a promessa que Nossa Senhora fez para quem estiver sempre com o escapulário e morrer com ele. Não padecerá a perdição no fogo do inferno, ou seja, não vai para o inferno. Ele é sinal, o escapulário, é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto sempre eterno. Então, é proteção para essa vida e para a próxima também, né? O escapulário era o avental usado pelos monges durante o trabalho para não sujar a túnica. Colocado sobre as escápulas, os ombros, é uma peça do hábito que ainda hoje todo carmelita usa. Estabeleceu-se também o escapulário, reduzido para ser dado aos fiéis leigos após a visão de São Simão Stock, que é o que a gente usa até hoje, né? Posteriormente, a Santíssima Virgem, aparecendo ao Papa João XXII, prometeu livrar do purgatório no primeiro sábado após a morte todos os que portarem devotamente o escapulário. Esse é o chamado privilégio sabatino. Para se beneficiar dele, é preciso manter a castidade segundo o próprio estado, recitar o pequeno ofício da Imaculada ou rezar um terço todos os dias. Né? Então agora nós vamos falar dos milagres que já aconteceram. São vários, a gente fala de alguns só. Nossa Senhora não pôs condição alguma ao fazer sua promessa. Ela simplesmente disse: quem morrer com o escapulário não padecerá do fogo eterno. Aí tem gente que já acha espertinho, né? Que vai usar o escapulário, fazer tudo errado, não tem problema nenhum fazer errado. Posso exagerar bastante porque eu dou com o escapulário. Tudo bem, na hora da morte Nossa Senhora vai me salvar. E tinha um homem impiedoso, uma pessoa que recebeu o escapulário, mas a vida dele, olha, não mudava. E ele foi cada vez pior, ele achava que aí ficou mais confiante, né? Tô com o escapulário, é o seguinte, tô salvo. E ele aprontou, o pessoal falava: nossa, gente, é um vexame uma pessoa dessa usar um escapulário, sem fé, sem nada, como se fosse um amuleto, era um vexame, né? E aí o que aconteceu? Ele tomou um tiro. Na hora da morte ele morreu com um tiro. E no que ele levou o tiro, ele caiu. No que ele caiu, antes dele ir para o chão, antes dele morrer e expirar, o escapulário saltou para o outro lado. Então, ou seja, Nossa Senhora não protegeu na hora da morte, porque ele não usou direito o escapulário como era para ser devotamente. Então, ele morreu sem o escapulário. Se ele morresse com o escapulário, promessa de Nossa Senhora, ele ia para o céu. Mas o Senhor já deu aquele jeito, né? O escapulário voou longe e ele morreu sem o escapulário. Para beneficiar-se deste privilégio, é preciso usar o escapulário com intenção reta.
Nesse caso, se na hora da morte a pessoa estiver em estado de pecado, Nossa Senhora providenciará de alguma forma que ela se arrependa e receba os sacramentos. E nisto a misericórdia da Mãe de Deus se mostra verdadeiramente insondável. Alguns fatos confirmam essa verdade. Olha só. De fato, viajando de automóvel em companhia de um bispo, um motorista viu uma mulher entrar distraída na rodovia e ser esmagada por uma enorme carreta, cujo motorista não teve tempo de frear. O bispo mandou parar o automóvel, desceu apressadamente, deu a absolvição sacramental e ministrou a unção dos enfermos à mulher agonizante. Depois ele comentou comovido: ela estava com o escapulário do Carmo. Certamente foi Nossa Senhora que providenciou que um bispo estivesse passando por aqui justo neste momento. Dom Marcos Barbosa, na sua obra O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, conta um fato que se passou na Inglaterra. Na hora da morte, um cavaleiro conhecido por sua grande impiedade, em vez de pedir a Deus perdão de seus pecados, blasfemava dizendo: quero o inferno e o diabo. Os presentes horrorizados chamaram São Simão Stock, o qual tomou o escapulário e estendeu-o sobre o blasfemador. Imediatamente ele se arrependeu e pediu os sacramentos antes de morrer. Então tem várias histórias desse sentido. Tem também um rei, agora me falha o nome, eles foram para a guerra, E ele tinha um soldado do lado dele e ele notava que o soldado escapava dos piores perigos. Vinha gente para cima, o soldado na última hora se defendia, ou alguém defendia o soldado e o soldado não morria, gente, estava protegido. Aí uma hora ele falou assim: vem cá, como é que pode? Tanta gente caindo perto de nós e você continua aí, quase te acertaram um monte de vezes já, Aí ele falou assim: é que eu uso o escapulário de Nossa Senhora. Aí o rei quis usar também, fez um monte de gente lá do exército usar justamente para proteção, Proteção nos perigos. São inumeráveis os exemplos desse desvelo da Virgem Maria por seus filhos. Dom Marcos Barbosa, na obra mencionada acima, narra duas histórias interessantes. Em Santo André, uma menina de 5 anos caiu dentro de um poço de 20 metros de profundidade. Uma hora depois foi encontrada boiando sobre a água com um escapulário no pescoço. Claramente, a Nossa Senhora, Mãe do Carmelo, tinha protegido a menina. Bem como em São Paulo, um jovem de 15 anos, ao atravessar de bicicleta uma via férrea, foi apanhado pelo trem. Passado todo o comboio, ele se levantou ileso, sem machucado nenhum. Beijava comovido seu escapulário e exclamava: eu só tive tempo de gritar, Nossa Senhora do Carmo, foi o bentinho dela que me salvou. Quem está falando é justamente o bentinho, que ele já é bento já. Abençoou uma vez, está bento. Todos os outros que você usar já estão bentos. O escapulário é um sinal de aliança com Nossa Senhora e exprime nossa consagração a ela. Seu uso é um poderoso meio de afervorados que vivem em estado de graça e converter os pecadores. Com efeito, Deus não deixa sem recompensa nenhum benefício feito a uma pessoa necessitada, mesmo que seja um simples pedaço de pão que você dê a um indigente. Agora imagine só como ele recompensará quem ajudar na salvação de uma alma. Por isso, dessa forma, seja você também um ardoroso propagador do Santo Escapulário. Nossa Senhora lhe retribuirá com toda espécie de graças e favores já nessa terra e mais ainda no céu. Então, agora, para terminar aqui, nós vamos falar dos compromissos de quem recebe o escapulário. Quem se reveste desse sinal mariano deve adotar algumas atitudes fundamentais. Então, você está se revestindo do escapulário de Nossa Senhora, que veio do céu. Então a nossa vida precisa mudar, gente. Nós que somos do céu e lá que nós queremos voltar para o céu, queremos ir para o céu, nossa vida tem que mudar. Então olha atitudes que é preciso ter. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, buscar sempre realizar a vontade dele. Escutar a palavra de Deus na Bíblia e praticá-la na vida. Buscar a comunhão com Deus por meio da oração, que é um diálogo íntimo que temos com aquele que nos ama. Quando você reza, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, é Ele que fala com você. Abrir-se ao sofrimento do próximo, se solidarizando com ele em suas necessidades, procurando ajudá-lo ou até solucioná-las se você puder.
Participar com frequência dos sacramentos da igreja, da Eucaristia e da confissão. Hoje, na situação que nós estamos aí, nós temos a confissão espiritual e a comunhão espiritual para poder aprofundar o mistério de Cristo na sua vida. Para terminar essa parte, São Cláudio de La Colombière afirmava: não basta dizer que o escapulário é um sinal de salvação. Eu sustento que não há outro que faça tão certa nossa predestinação ao céu. Então, é mesmo um meio de salvação daqueles que usam com fé, com confiança, com amor em Nossa Senhora. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.